E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Michel, eu vou reagir a Andrés Pereira, o homem alérgico a Libertadores, do canal Vitorando Fute. Vamos ver qual é que é, gurizada. Ninguém morre nos desenhos. Essa é a frase mais falada nos últimos dias. No dia 18 de agosto de 2021, Andrés Pereira assinaria um acordo que teria um alto preço. Ele assinou com o Flamengo. Sem dúvidas, é o sonho de qualquer jogador poder assinar com um clube dessa magnitude, mas o sonho de Andrés Pereira se tornou um pesadelo. Mas calma, não foi tão rápido assim. Logo que chegou, Andrés Pereira entrou nas graças da torcida. Um gol na estreia contra o Santos. Depois, esse gol contra o Atlético Paranaense. Ô, tá louco. O cara é bom jogador, mano. Grande potencial, é uma pena que aconteceu. Cachou. O Juventude. Andrés bateu. Putz. Era embaçado. É embaçado, guri. Encaixou como uma luva no sistema de Renato Gaúcho, que muitas vezes sofria com a falta de criatividade dos volantes ali, principalmente quando Jordan de Arrascaeta não estava em campo. Então, Andrés Pereira muitas vezes atuava até como um substituto do Arrascaeta. Não tô dizendo que mantinha o mesmo nível ali, mas era um cara que tinha muita criatividade, batia bem na bola, tinha passe, visão de jogo, um excelente jogador. Andrés entregava versatilidade, habilidade e uma ótima entrega defensiva. Parecia que ele ia fazer história no Flamengo, que naquela temporada já estava vindo com ótimos desempenhos, cara. A fase de grupos se classificou com muita antecedência na Libertadores. No Brasileirão vinha ali e tal, mas estava mais focado na Liberta com o Renato Gaúcho e goleando o Olímpia, fazendo goleadas históricas por 7-1 no agregado, quebrando recordes. Então o Flamengo vinha muito bem. Parecia que Andrés chegou como uma peça para fazer história no Flamengo. E fez, mas não do jeito que ele gostaria. Andrés estreou na Libertadores logo nas semifinais, que o Flamengo atropelou por 4-0 no agregado o Barcelona de Guayaquil. Então o Andrés Pereira ganhou a titularidade do Flamengo logo que chegou, né? Porque, pô, um jogador com a bagagem dele não era pra qualquer um, né, mano? Desde cedo o jogo. Ah, mas é arriada. Foi só um errinho, cara. Mas é o erro do título, né, cara? Mas aí ele foi pro Palmeiras e perdeu o título. Ele é. Bah, é foda, mano. Manchester United vem por empréstimo como jogador de bagagem internacional. Então já chegou pra ser titular, tomou a titularidade, tava jogando muita bola, principalmente no Brasileirão, né? E estreou ali na Libertadores nas semifinais, até que chegou o dia 27 de novembro de 2021. Final, Flamengo e Palmeiras. Ralou até o Renato Gaúcho. Flamengo e Palmeiras nessa época já vinha se degladiando desde 2018 e disputando o protagonismo do futebol brasileiro. O Palmeiras, que havia sido campeão em 2020, buscava o bicampeonato. E o Flamengo, que havia sido campeão em 2019, buscava o segundo título em 3 anos. Então era uma rivalidade que já estava bem aflorada nessa época aí. E obviamente vocês sabem que o pré-jogo dessa partida e todo o clima que envolvia antes dessa partida foi tenebrosa, né, irmão? Era um jogo com clima de guerra, valendo ego, valendo soberba, valendo dominação, valendo tudo, né? Foi o início aí do primeiro capítulo. Era a final mais importante disputada entre esses dois clubes e os dois poderiam ser tetra da Liberta. Então, tetra não, tri. Não, tô igual o Bruno Henrique. O Flamengo é tetra e eu sou tricampeonato. Tetracampeonato e eu sou No final, o Palmeiras saiu na frente com o gol de Rafael Veiga, mas o Flamengo empatou no segundo tempo com Gabriel Barbosa, o Gabigol. E vale ressaltar, né, rapaziada, que naquela final, logo no primeiro tempo, o Andrés achou um passe pro BH que ele acabou errando. Só que assim, mesmo com o Palmeiras tendo ótimas oportunidades ofensivas naquele jogo, Andrés Pereira era o melhor do Flamengo em campo, cara. O cara tava defendendo como louco, atacando como louco, dando muita opção de saída de bola pro Flamengo. Então assim, o flamenguista que assistiu aquele jogo sabe que o Andrés Pereira foi o melhor jogador do Flamengo, indiscutivelmente, tá? Até os 94 minutos do fatídico erro que todos conhecem. Andrés Pereira escorrega na banana e solta a bola no pé do Daverson, que marca e dá o título pro Palmeiras. Após uma falha que como droga essa, isso daí, meu Deus. O jogador ser extremamente crucificado por toda a torcida, correto? Mas não foi o caso de Andrés Pereira. Como eu disse, ele vinha jogando muito bem aquele período, ele jogou muito bem a final e cometeu o erro. Grande parte da torcida do Flamengo tava odiando Andrés Pereira, com certeza, mas não era uma unanimidade, assim, podemos dizer
vê que, tipo, uns 30% odiava muito e 70% tava, pô, mano, que azar do cara, pô, acontece e tal. É normal da bola, o cara errou, não merece ser crucificado por isso. Pô. Tanto é que havia uma discussão dentro da torcida do Flamengo que queria que o Flamengo renovasse com o Andreas de qualquer jeito, porque ele tava vindo jogando muito bem, mano. Ele encaixou como uma peça naquele sistema, então a torcida do Flamengo tava, pô, mano, beleza, o cara joga muita bola e errou, mas, pô, vou dar uma segunda chance pro cara aí. E aí, o Andreas soltou a frase: eu ainda vou dar uma Libertadores pro Flamengo. Então, rapaziada, o tempo passou e a memória do torcedor, principalmente flamenguista, flamenguista não, é o torcedor brasileiro, ele não esquece nada. Uma frase que o cara fala em 1930, todo mundo lembra. E aí, o tempo foi passando. A diretoria do Flamengo decidiu não renovar o empréstimo ou ativar a opção de compra de Andreas Pereira. Ele volta pra Inglaterra, volta pro Manchester United, depois vai pro Fulham e lá no Fulham faz ótimas atuações. Gasta a bola. Jogou muito bom. Jogou muito bem, quer dizer. É uma coisa mesmo realmente sinistra, tanto é que estava sempre presente nas convocações. No jogo contra a Inglaterra ele entra, né? O Brasil e Inglaterra lá, com o Dorival ainda, ele dá uma virada de jogo, ele acaba com o jogo, ele joga muita bola. E aí, Andreas Pereira fica no Fulham até 2025, quando sai a bombástica notícia de que o Palmeiras acerta com Andreas Pereira. E aqui entra um fator que tem que entrar em discussão. Eu não sei se esse cara é predestinado ou se ele é muito azarado, porque desde aquela final nunca mais houve uma final de Libertadores onde Flamengo e Palmeiras se enfrentavam. Sempre um caía antes, sempre um ia pra final, o outro não ia, mas assim, não tinha mais a chance de ter um Flamengo e Palmeiras na Libertadores, estava baixa durante esses 4 anos, né? Não aconteceu mais, né, rapaziada? No dia 29 de agosto de 2025, Andreas Pereira é anunciado como reforço do Palmeiras. Só que no primeiro momento ainda tinha quem falava: pô, o cara foi profissional. Então a torcida do Flamengo tava meio assim: moleque, beleza, voltar pro Palmeiras é sacanagem? É. Então daqueles 30% que tava odiando o Andreas, subiu pra uns 55%. A galera fala: ah, bom, mano, mas não dá pra odiar o cara ainda não, porque, pô, o cara é profissional, né? Ele tá infeliz lá na Inglaterra, quer vir pro Brasil, quer disputar uma Copa do Mundo. Beleza, mano. Tinha uma galera que ainda não odiava o Andreas, tá ligado? Do Flamengo, assim. Tava meio dividido e tal. Não tinha aquela grande massa, né? Pô, não dá nem pra olhar. Não tinha isso. Mas ao longo da temporada, Flamengo e Palmeiras foram se enfrentando e foi esquentando ainda mais o confronto. Muito pelo contexto, né, do Campeonato Brasileiro, que os dois times ficaram muito tempo ali disputando ponto a ponto. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, né, no Brasileirão, acabou vencendo depois da chegada do Andreas. E aí, quis o destino que o Palmeiras virasse um jogo impossível contra a LDU e se classificasse para a final da Libertadores. O Flamengo, que passou pelo Racing de forma tenebrosa num... Isso que é piada, né? O Palmeiras fez um jogão contra a LDU, o Flamengo passou se cagando do Racing e o Flamengo ganhou a final. Como é que pode, jogo, né, cara? Realmente tenso. É uma riada. Que deveria ser campeão, né? Que poderia ser campeão, que tinha potencial para ser campeão e vai à final também. Então, a rivalidade com o Andreas Pereira foi retomando, entrando no subconsciente da torcida. Por quê, rapaziada? Palmeiras e Flamengo de novo. Quem decidiu a outra liberta tinha sido o Andreas. Então é meio que impossível não lembrar, pô, esse cara deu uma liberta pro Palmeiras e agora ele vai dar outra jogando pelo Palmeiras. E aí o Andreas, eu acho que entrou na mente dele assim: cara, eu nunca vou ser ídolo do Flamengo, talvez eu possa ser do Palmeiras, ídolo de algum lugar eu vou ser. Porque pra mim é a única explicação pro Andreas falar isso aqui antes dos jogos, mano. O Gabigol, quando fez gol, não comemorou. Se fizer gol, vai levantar a mãozinha também ou não? O repórterzão aqui lançou a isca, né, moleque? E aí, olha o que o Andreas falou. Não, eu, se fizer gol, eu tô aqui no Palmeiras. Tudo que eles fizeram pela minha família e até hoje, tô me sentindo muito bem aqui. Se eu fizer gol, eu vou comemorar. Vai comemorar? Sim. Acho que é algo do profissional, futebol, né, cara? Hoje você tá no Palmeiras, né? É algo do futebol, eu tô defendendo o Palmeiras, é o meu clube, então se rolar gol, vai ter comemoração. Aí, imagina a Puta mente que do pariu. torcedor flamenguista, né, rapaziada? Aquela tensão pré-jogo, o Flamengo com medo do caramba de perder pro Palmeiras. Pode falar que não é torcedor flamenguista, porque, pô, todo mundo tinha medo de perder essa final, né, os flamenguistas, porque, moleque, perder 2 vezes pro Palmeiras, da forma como foi e tal, e uma final de Libertadores, seria humilhação, né? E aí o cara vai e me lança: se eu fizer gol,
eu vou comemorar. Não tem problema ele falar isso. Só que eu acho que assim, moleque, o jogador ele tem um preparo mental muito diferente, né, cara? Ou o Andrés realmente quis falar, pô, eu não sou mais ídolo, não tem como eu ser ídolo no Flamengo, eu vou ser ídolo no Palmeiras e vou falar que se Eu comemorava, eu ia querer saber. do Brasileirão. Mas enfim, a torcida do Flamengo já tava meio pá com ele. Depois que ele lança essa, meio que todo mundo já falou, ah, mano, não vai dar mais não vai dar mais pra perdoar esse moleque passar pano, né? Porque assim, o erro dele lá foi um acidente, beleza, mas comemorar é opcional, tanto é que já é um hábito comum. Então a torcida do Palmeiras, não é que ele ia se queimar com a torcida do Palmeiras, não, ele poderia simplesmente lançar assim, cara, o Palmeiras abriu as portas pra mim, é um clube que eu amo muito e eu sou eternamente grato. Se eu tô aqui agora no Palmeiras é porque o clube abriu as portas e eu tenho que agradecer, minha família tá muito bem recebida. Mas o Flamengo também abriu as portas pra mim lá em 2021 e foi um clube que eu passei ótimos momentos. Então, por respeito às duas instituições, obviamente no Palmeiras eu vou lutar pra fazer o gol. Eu sou profissional, então se eu tô dentro de campo eu tenho que dar meu máximo. Se eu puder fazer um gol, Cara, se devolve. mas por respeito ao Flamengo, comemorar já é uma coisa ali do lance. Pode ser que eu não comemore, então que eu erga meu braço e tal, por respeito mesmo à instituição. Pronto, ele ia sair bem com a torcida do Palmeiras, que falou que se precisasse ele ia meter 1, 2, 3 gols. E a torcida do Flamengo, todo mundo ia falar, o cara tá jogando bola, né, mano? Nem comemorou, pá, pelo menos respeito. Porque já é uma prática comum do futebol, não é uma parada que, tipo, pô, quem levanta o braço e não comemora é julgado pela torcida. Não, o Gabigol fez gol no Flamengo, né, o repórter até falou, e ele ergueu o braço e não comemorou. Se ele fala, não, quando eu tava mal lá na Inglaterra, Eu saio comemorando. então não vai dar pra comemorar, não. A torcida do Palmeiras falou, ah, beleza, mano, meteu gol, o importante é meter gol. Aí ele resolveu falar que meteria gol. Então eu acho que ele quis fazer, tipo assim, virar ídolo no Palmeiras, né? Porque se ele faz um gol na final, ele viraria muito ídolo no Palmeiras. Ele ia ser muito odiado no Flamengo, mas ia virar muito ídolo no Palmeiras. E talvez o cara queira ser muito ídolo em algum lugar. E aí, rapaziada, chega a final. Como vocês já sabem, Andreas Pereira não teve nenhum momento de grande destaque e o Flamengo foi campeão da Libertadores. Que merda, cara. Andreas Pereira e do Palmeiras. Então, Andreas Pereira perde 2 finais de Libertadores e aí começam os memes dizendo que Andreas Pereira é alérgico a Libertadores. Vitor Roque também tinha se pronunciado falando que queria se vingar, né, porque perdeu com o Atlético Paranaense. Então, rapaziada, dois jogadores aí que foram 2 vezes vice pro Flamengo e se tornaram aí os memes, né, alérgico a Libertadores. Obviamente eles têm potencial para disputar outra Liberta e ganhar, porque o Palmeiras ano que vem com certeza vai se reforçar ainda mais, vai vir forte, vai ser um campeonato muito equilibrado. Mas esse aí foi o vídeo Andreas Pereira, né, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, olha o que aconteceu com esse vídeo. Obviamente tem outros jogadores aí que a gente vai falar, né, que são alérgicos a títulos e tal. Só que eu decidi que era interessante a gente se estender um pouco mais na história do Andreas, até porque tá mais em alta, é recente, vocês querem acompanhar, muita gente me pediu mandando mensagem, né? E aí eu dei uma estendida no Andreas aí, porque eu acho que é uma coisa relevante. Só que o tempo do vídeo vai ficar muito extenso pra esse modelo de vídeo. Quem é criador de conteúdo, eu acho que vai conseguir me entender. Então o que eu fiz? Eu poderia alterar o início lá e fazer só a história do Andreas, mas eu decidi que manter esse início aí seria ótimo como um marketing pro próximo vídeo. Então o que a gente vai fazer? Eu posso trazer os outros jogadores alérgicos em um outro vídeo, e nesse vídeo aqui, como eu já entreguei um jogador alérgico aí, não tem nada de clickbait, né? Continua mantendo o tema do vídeo, e aí depois a gente faz um mais detalhado aí com outros jogadores, beleza? Beleza. Compreensão, caramba, mano. Tem que ter compreensão, não. Eu tô entregando a parada aqui e tá tudo certo. Beleza? Se inscreve aí no canal e fica aguardando aí os próximos jogadores. Se você quiser comentar um tema de vídeo que você quer assistir aqui. Pô, mano, que coisa, mano. Coitado do cara, mano. O Andreas Pereira se ralou, mano. Que merda. Que sacanagem com o cara. E é um bom jogador, mano. É um baita jogador. E agora estamos ralado do Flamengo. 4 Libertadores, 9 Brasileirão. Putz. Tamo ralado.